painel que fica. Bom, então, vamos hoje dar continuidade a esse projeto lindo da Autoimune, que me sinto honrada em participar, que é a última reunião ao longo desses meses que estivemos juntos. Então, eu vou apresentar para vocês também, trouxe casos clínicos, tá? Então, a gente viu, no decorrer desse período, várias situações, a gente passou por vários imunobiológicos, e aqui eu quero trazer também mais um para apresentar para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, esse primeiro caso é um paciente do sexo feminino, 33 anos, do lar, com relato de ter lesões de psoríase há quase 13 anos. Esse era o relato dela no momento da consulta. Começaram nos cotovelos, evoluindo em outras áreas do corpo, época em que buscou auxílio com o dermatologista e teve o seu diagnóstico confirmado de psoríase. No momento da consulta, referia prurido intenso e também uma tristeza profunda, dificuldade de relacionamento com as pessoas, isolamento e falta de motivação para o trabalho e estudo. Negava queixas articulares, ou seja, era só uma psoríase sem um quadro articular, e os exames solicitados se apresentaram dentro dos valores de normalidade. Uma paciente que ela tinha histórico de já ter feito uso do metrexato, de ciclosporina, já tinha feito infliximab, etanacept, adalimumab, e todos sem respostas satisfatórias e sem controle da doença. E ela estava em uso do ustekinumab, inclusive com otimização de dose. 45 miligramas, foi otimizado para 90 miligramas, 12 semanas reduzida para 8 semanas. E mesmo assim, ela ainda apresentava as lesões que vocês estão vendo em tela. Lesões em tronco, membros superiores e inferiores. E algumas dessas placas de psoríase coalescendo, formando grandes placas. BCA de 42, PASE 17,2 e o DLQI 28. Bom, então, é uma paciente que a gente vê que ela falhou a vários tratamentos. E um dos pontos principais, sempre que a gente vai com nossos pacientes, é perguntar o quanto nossos pacientes estão satisfeitos com o tratamento. Aqui ela já chega relatando essa tristeza profunda, geralmente isso é algo que a gente escuta dos nossos pacientes. Então, aproveitando esse caso, que é um caso que a gente vê com lesões extensas, realmente a gente vê que ela não está respondendo tratamento, que a gente precisa fazer algo. Mas algumas outras vezes o paciente ele chega e na nossa percepção a gente acha que melhorou muito o paciente e o paciente ele está insatisfeito, ele tem uma lesão, ele está lá, está sofrendo com aquela placa de psoríase. E também o inverso é verdadeiro. Algumas vezes a gente está com o paciente, a gente olha para ele e diz, isso não está muito legal, a gente pensa isso. E o paciente, ele acha que está muito bem e está satisfeito com o tratamento. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se lembrar de ter presente na nossa anamnese, no nosso dia a dia de clínica com o paciente de psoríase. Então, e quando a gente olha atualmente em questão do mundo, a gente vê que esse desejo de melhora, ele também se reflete em diversas diretrizes de tratamento. Então, aqui a gente tem vários consensos em tela que vocês podem ver, e tem o nosso da SBD. Então, esses consensos, até pelos medicamentos que nós temos hoje, as interleucinas, que elas propiciam justamente que a gente consiga um PASE de 90 e, às vezes, até um PASE de 100. Então, hoje, a meta de tratamento é uma meta mais ousada, e que a gente busca um PASE maior ou igual a 90, ou um PASE absoluto menor do que 3, certo? E aqui também eu quero lembrar
que ao longo desse período que estivemos juntos, que a gente viu pacientes tratados com etanercept, com adalimumab, com ustekinumab, com guselkumab, com risankizumab, também mostrando que, inclusive, o anti-TNF-alfa tem o seu lugar e tem pacientes que são excelentes respondedores e que alcançam, sim, PASI 90 e PASI 100. Quando a gente olha os estudos, a gente vê que o maior percentual de pacientes de conseguir esse tão almejado PASI maior ou igual a 90, eles estão nas interleucinas. O grande percentual, a maior prevalência de percentual, certo? Bom, então, neste caso em estudo, a gente iniciou o secukinumab. Então, eu quis trazer esse caso clínico de secukinumab, que eu ainda não tinha apresentado para vocês, a minha experiência com secukinumab, decorri de todos os outros, e agora eu trago isso aqui. Então, o secukinumab, ele vai ter a fase de indução, que a gente faz 300 miligramas, foi o que foi feito no paciente, na semana 0, 1, 2, 3 e 4, seguida por administração de manutenção mensal, com excelente resposta clínica já no final da dose de indução. Então, a gente vê aqui um paciente que ela tinha tido falha há 3 anti-TNF-alfa, uma interleucina 12-23 e respondendo bem a anti-interleucina 17. Não com isso que queira dizer que esse biológico ele é melhor do que os outros. A gente vai observar na nossa prática diária que a gente vai terminar individualizando o tratamento. Eu também tenho pacientes que falhou o secukinumab e que respondeu ao ustekinumab, por exemplo. Então, a gente tem esse olhar individual e olhar nossos pacientes, um a um, e ver para aquele paciente qual o melhor tratamento de ser indicado, certo? Então, aqui a gente vê essa paciente com a rápida resposta da psoríase ao secuki, e essa rápida resposta possivelmente contribuiu para a melhora também do humor, exposição da paciente e refletida pela redução do DLQI. E aqui eu quero ressaltar a importância do acompanhamento também com o psiquiatra, esses pacientes que eles falam dessa tristeza profunda, a gente tem que perguntar se existe ideação suicida, e a gente tem que ir com muito jeito com esse paciente, até na pergunta como a gente faz. Necessário orientações e também o tratamento das comorbidades psicológicas. A gente tem que manter esse paciente bem de uma forma integrada, o todo. Eu quero esse meu paciente não só limpo da psoríase, mas ele também o máximo possível estruturado de suas comorbidades. Então, o paciente do caso descrito, permanece com o controle adequado, ainda em vigência com a terapia secukinumab. Essa paciente ela tem mais de 3 anos que é acompanhada e, com a graça de Deus, até o momento não falhou ao secukinumab. E também tem acompanhamento com psiquiatra. Algo bem interessante que essa paciente, ela adulta, ela veio assim, quando melhorou do quadro, e disse assim, doutora, eu resolvi agora investir em mim, eu estou fazendo universidade. Então, isso foi algo muito positivo, a gente escutar do nosso paciente. Então, esse é um paciente falhado. Então, aqui um outro paciente. Esse paciente masculino, 34 anos, solteiro, administrador e com histórico de depressão. Aqui, ao contrário da paciente que se dizia muito triste, esse já tem histórico de depressão diagnosticada. Apresentava lesões eritematosas descamativas, exclusivamente em couro cabeludo e cotovelos, quando iniciou o quadro, isso em 2012. Depois teve a evolução das lesões para outras áreas, como vamos ver a seguir. Antecedentes, o pai com psoríase, então até interessante que os pais dele eram divorciados, o pai tinha psoríase, e nessa época de 2012 o pai se negava a se tratar com psoríase.
E algo assim bem interessante que agora, em 2022, 10 anos depois, esse pai chega com o filho e dizendo, doutora, eu quero tratamento, eu quero agora tratar psoríase. Então, trazendo também esse histórico. Então, no momento da consulta, né, esse paciente havia interrompido o tratamento antidepressivo, ele tinha dislipidemia e consumo eventual de bebidas alcoólicas, negava tabagismo. Cronicidade do quadro cutâneo com persistência de lesões em áreas expostas e que não haviam respondido à terapêutica instituída até então. Então, ele estava pior da depressão e causava muita angústia. Tinha tido teve uma tentativa de suicídio com ingestão de chupinho, isso em 2017, e as lesões aumentaram para outras áreas de regiões como tronco, membros superiores e inferiores, além de comprometimento dos pés. Então, aqui é o paciente, sim, ele tinha feito o tratamento com metraxato, mas por terapia tópica, sem melhora importante. E em 2017, ele apresentou dores em região lobo-sacra de caráter inflamatório, lembrando para vocês que o caráter inflamatório piora no repouso, não seria um canalgesia comum e com necessidade de urgência hospitalar para o uso parenteral de opioides para alívio das crises álgicas. Então, aqui é o paciente, em 2017, ele com lesões em áreas especiais, em couro cabeludo, lesões em membros, tronco, apresentava lesões também em nádegas, certo? E também lesões ungueais. O PASE 13.2, um DLQI de 22. E as unhas, como vocês podem observar, com comprometimento ungueal em pés, com presença de onicólise, manchas em óleo e hiperkeratose subungueal. Tinha dactilite no quarto e quinto pododáctilo direito e dor palpação e dedos em salsichas, tá? Então, a gente pode observar. Bom, então, aqui é um paciente... qual a abordagem de um paciente bionaíve? Ele já tinha feito o uso de oral, mas aqui eu quero aproveitar também para perguntar, se fosse um paciente que não tivesse feito o uso de medicamentos sistêmico oral, qual a abordagem? Será que a gente tem que sempre passar pelo metraxato ou tem situações que a gente pode pular o metraxato? Então, aqui é um típico caso, por isso que eu quis relembrar aqui, que a gente tem o GRAPA, né? O GRAPA é um grupo formado por reumatologistas e dermatologistas, então eles também têm a parte de pesquisa, e nessa recomendação do GRAPA, ele inclusive aumenta um domínio, ele vai incluir a unha, isso é a publicação, o consenso de 2015, e ele coloca aqui que, em caso de doença axial, entesite e dactilite, os IMARDs, drogas modificadoras sintéticas, eles não pegam esses 3 domínios. Então, aqui o metraxato, um paciente com esse perfil, mesmo sem ter utilizado o metraxato anteriormente, ele é um paciente que a gente já poderia iniciar o tratamento desse paciente com o biológico. E até abreviar com isso, otimizar o tratamento, a gente sabe que os biológicos eles são muito efetivos. Bom, então, aqui só para lembrar um pouquinho do secukinumab, para ser também mais um biológico que a gente, concluindo, também estudar um pouco, relembrar ele. Então, eu fiz um planejamento de passar por quase todos os imunos biológicos. Então, ele é um anticorpo humano, altamente seletivo da anti-L17. A gente também tem o Ixekizumab, que também é um L17. Esse eu não tive a oportunidade de trazer um caso clínico para vocês, mas também é um anti-L17. Ele é um biológico que tem eficácia comprovada, ele tem também, a gente vê na literatura, resposta não só comprovada, como sustentada. Isso é muito importante quando a gente está diante de uma doença crônica, sempre a gente escolher os medicamentos
que não só sejam eficazes, mas que também mantenham resposta. É também um medicamento que tem uma ação muito boa nos casos de artrite axial, especialmente em entesite e dactilite, certo? Então, ele é também muito querido pelos reumatologistas. E também mostrou em estudos que é um dos biológicos que faz inibição da progressão radiográfica. Isso é muito bom. Então, enquanto a gente tem resposta 90 a 100 com os biológicos em pele, na parte da artrite não é bem assim. Às vezes, a resposta não é tão boa. Então, ele é um dos medicamentos, um dos biológicos que a gente vê inibição da progressão radiográfica. O MTX, o metrexato, ele tem estudos que mostram que não faz inibição da progressão. A progressão continua com o MTX. Estudos de revisão sistemática mostrando isso. Tem estudos específicos de couro cabeludo, de região palmo-plantar e também em unhas. São estudos diferentes, não é aquele estudo que foi para avaliar a eficácia de melhora das placas e que depois observou, abriu os dados para ver como foi couro cabeludo, palmo-plantar e unhas. Não, aqui foram estudos clínicos em momentos diferentes para essas áreas específicas. E também possui estudo de segurança de até 5 anos, perfil de segurança comparável tanto ao etanercept como o ustekinumab. E aqui nas anti-IL-17, aproveitando, falando em segurança, a gente tem que lembrar que a gente não vai indicar esse medicamento para quem tem doença inflamatória intestinal, a gente tem que olhar o neutrófilo desse paciente. Então, os anti-IL-17, ele diminui neutrófilos, então é algo que a gente avalia antes e durante, e também a questão tanto de cândida como de dermatófitos. A maioria dos casos de cândidas, quando ocorre, é durante o tratamento, isso na literatura e também na minha experiência clínica. Eu não gosto de colocar minha experiência clínica, porque isso reduz muito, a gente tem que falar mais dos estudos, mas também o mundo real também é bom a gente citar, não, são citados na literatura, eu também pude observar na prática, os outros colegas, Marcos e Gladys, também podem decorrer da experiência deles, que os casos que houve de candidíase foram facilmente resolvidos. Bom, então, um paciente que após o screening para início de imunobiológicos não apresentou alterações que contraindicassem o tratamento, fizemos também o secukinumab. E aqui, que a gente já viu no caso anterior, a como a gente faz nos casos de psoríase em placa. Aqui eu quero trazer para vocês que na reumatologia eles vão ter duas opções de incluir o secukinumab. Se o paciente não tiver lesões em pele, ele pode fazer uma dose menor do que a que a gente utiliza. Então, possa ser que aconteça que no momento que o reumatologista, que a gente vê o seguinte, em torno de mais de 80% dos casos, a psoríase em placas, ela inicia antes do quadro articular. 5% a gente vai ter iniciando junto pele e articulações, e um percentual menor, em torno de 10% a 15%, o quadro articular podendo iniciar antes do aparecimento de lesões em placas. Então, se vocês verem essa prescrição pelo reumatologista, ela é válida, ela é correta, se o paciente não tiver lesões em placas. Então, o reumatologista, o paciente que tem lesões em placas, ou a gente vai optar, lógico, pelas 300 miligramas, tá? Estão trazendo. Então, aqui a gente vê esse paciente na semana 16, após o início do secukinumab, ele alcançando um PAS 90, a gente não vê aquelas lesões em atividades, vê apenas lesões residuais, um discreto eritema isolado, mas sem espessamento ou descamação. E algo bem interessante é que a gente vê em áreas nobres, como o couro cabeludo, um resultado satisfatório, e a gente vê também essa melhora importante das alterações ungueais, certo?
Bom, então aqui a gente vê uma melhora evidente dos sintomas articulares. Sim, ele também referia melhora dos sintomas articulares. Aquela necessidade dele de procurar assistência médica por conta das dores em região lombo-sacra já não mais existia, ele estava bem insatisfeito e ele também referia o impacto positivo na qualidade de vida. Inclusive, depois ele ficou noivo, me convidou até para ser madrinha de casamento, mas depois de algum período houve o rompimento desse relacionamento, tá? Mas não por conta desse quadro depressivo dele. E no caso relatado, sua resposta foi positiva tanto no quadro cutâneo quanto real, articular, do DLQI, e compreender a psoríase com suas múltiplas facetas é crucial para a gente humanizar o manejo de cada caso. Este conceito ele deve nortear a investigação diagnóstica, a escolha terapêutica, bem como a necessidade de acompanhamento multidisciplinar. Isso aqui é extremamente importante. Assim como no primeiro caso, houve acompanhamento com o psiquiatra. Então, aqui, relembrando como essa nossa última reunião, esses são os imunos biológicos que nós temos hoje aprovado para a psoríase. A gente está com mais uma anti-L17 da Leofarma também, que não entrou aqui nesse quadro, então estou citando ela, que a gente tem mais uma anti-L17. Bom, aqui também a gente tem os que são aprovados para criança, todos eles a partir dos 6 anos de idade. Então, ao longo desse período de encontro, vocês viram a gente trazendo experiências positivas com a adalimumab, com a etanacept, com estequinumab, guselkumab, risankizumab, e agora eu finalizo com o secukinumab. Minha experiência com o cetulizumab pegou mais oriundo da reumato, até por conta da dificuldade de acesso, que para o CID L40.0, ele no momento não está no SUS, e também não sei se já entrou, houve até uma consulta, estava para se conseguir o saturnizumab pegou nos casos do privado, mas, pelo que eu saiba, ainda não, a não ser que Marcos ou Gleides tem alguma informação nova para dar, mas até onde eu sei, ainda não, certo? A minha, hoje eu tenho 4 pacientes apenas em uso do infliximab, são pacientes ainda que continuam com respostas boas, são pacientes antigos, mas aqui eu vou dizer para vocês que não tem sido mais a minha escolha. Também não consta no SUS para o CID-L 40.0, certo? Então, todos esses imunobiológicos, eu vejo que todos eles têm seu valor, e tem o seu momento. Então, aqui trouxe esse caso para ilustrar justamente isso. Aqui deixo com vocês o meu e-mail, o meu contato telefone ainda fica à disposição de todos. E foi um prazer enorme estar com todos vocês e compor esse trio com Gladys e com Marcos, e agradeço a Autoimune, a Maria, por toda a acolhida e por todo o carinho, e parabenizo a Autoimune. Posso falar? Pode. Esté, sua aula foi excelente e foi ótimo para fechar esse capítulo, né? Você foi muito didática, mostrou os seus casos da vida real, que são, devem ser muito valorizados. A gente, infelizmente, não pode viver só na vida acadêmica, né? Então, a vida real nos leva, às vezes, a não obedecer necessariamente os algoritmos, os guidelines, mas o importante é o final feliz do paciente, tá? Sim, só uma coisinha. Eu vi essa semana que o Secukinumab agora já está disponibilizando, já estão disponibilizando canetas com 300 miligramas. Isso facilita, vai facilitar muito para o adulto, né, que toma essa medicação.
em vez de 2 picadas, 1 picada só. Não sei se vai chegar ao SUS, mas que já está disponível, está. No SUS ainda não. Uhum. Mas foi muito bom, obrigada, viu? Muitíssimo obrigada, doutora Esther, por esse ano inteiro, por Parabéns. essa aula. Oi, Esther, parabéns, viu? Excelente apresentação. Como sempre, né? Agradeço aos amigos. Show, excelente. Posso eu seguir agora? Agora, a doutora Gladys, né? Depois vem o doutor Jorge apresentar esse nosso colega, viu? Ótimo, que bom. Depois a doutora Gladys. Tá ok. Vamos lá. Então, Maria, vai me ajudar, né? Estou te passando. Na realidade, eu também selecionei apenas 2 casos, que são casos bem corriqueiros, assim, na vida real da gente, e para mostrar que, o que eu já falei, que nem sempre nós podemos ou devemos seguir o que o PCDT fala, né? E o final é feliz. Pode ir passando. Maria? Tá. Então, o primeiro caso que eu trago para vocês é de uma paciente de 37 anos, bancária, uma paciente de classe média, uma moça bonita, e que tem uma psoríase em placas, tinha, que se iniciou aos 15 anos. Quando ela me procurou, foi agora, já aos 37 anos, né? Então, uma coisa que me chamava a atenção nela, porque é uma pessoa esclarecida, ela, se não me engano, ela tinha feito já um curso universitário de contabilidade, trabalhava, tinha 3 filhos lindos, e ela tinha desistido há muito tempo de tratar da psoríase, porque nas primeiras investidas que ela fez, ela não encontrou, ela não foi acolhida, e foi desestimulada com aquele discurso antigo e desrespeitoso de que não, psoríase não tem cura, é isso mesmo, então ela se recolheu. Até que, para a sorte dela, ela encontrou uma paciente minha e contou para ela que estava muito bem usando biológico, foi quando ela chegou para mim. Então, ela tinha realmente um grande impacto na qualidade de vida, o prurido dela era intensíssimo, DRQI 27, de uma história familiar, de um tio e um primo com psoríase. 2 filhos ela tem, um de 2 anos e de 8 meses, e ela referia o que nem é tão frequente, mas no caso dela houve exacerbação durante as gestações. Os tratamentos anteriores que ela fez foram fototerapia UVB por 6 meses, sem resposta. Com o metotrexato, ela teve leucopenia, feridas na boca, a gente suspendeu, os médicos que a acompanhavam na época suspenderam por isso, pelos eventos adversos, e, na realidade, de medicação sistêmica, ela havia usado só o metotrexato, mas ela aprendeu que esses medicamentos tópicos também podiam ajudar, então ela tinha um estoque em casa de Daivonex, Daivobet, clobetasol, loção. Mas ela se automedicava porque ela não via perspectiva, né? Pode passar. Maria? Eu passei, não passou para vocês, não? Para mim, não. Deixa eu sair um momento e voltar novamente, 1 minuto. Então, o tipo da paciente que, se fosse uma paciente sem nenhuma condição social, eu iria imediatamente tentar que ela entrasse com uma LME, com um pedido de uma medicação pela farmácia de alto custo. No entanto, ela tinha e tem um plano de saúde, que no caso dela era a Sul América, e a gente vai vendo aqui como é que é a gravidade. Pode ir passando, Maria? Ela tinha placas eritêmato escamosas muito típicas, disseminadas, aí nas costas também. Então, ela se vestia, ela vivia coberta, ela não usava roupa decotada, ela não tinha vergonha de mostrar as pernas, os braços, tudo que a gente já conhece e está cansado de ouvir na história dos pacientes, né?
Então, ela tinha uma erupção bem extensa, o PASI dela foi medido na época como 21, DLQI dela alto, e como ela tinha falta de eficácia e contraindicações, já que a gente considera que a citretina é contraindicada numa menina nova em idade fértil, ela não era laqueada, ela teria, então, indicação realmente até de uma medicação mais eficaz, né? Então, ela preenche os critérios para medicação biológica. A falta do uso da citretina e da ciclosporina, normalmente, dependendo da Secretaria de Saúde, de onde o paciente mora e para onde os médicos enviam, há discrepâncias, né? Aqui em Brasília, por exemplo, de vez em quando nós temos paciente retorna, mas por que não está usando tal medicação? E a gente perde um tempo enorme para contradizer, para argumentar, mas, de qualquer maneira, por sorte, ela não precisou desses entraves. Eu vi que ela tinha um plano de saúde que aqui em Brasília funciona bem, e aí eu a preparei para usar uma medicação biológica. Vamos passar, Maria? Os exames dela estavam todos sem alteração, apenas um PPD que demonstrava uma tuberculose latente. Isso foi ainda em novembro do ano passado. Foi iniciada a quimioprofilaxia, como vocês todos já sabem, que nessa época o que a gente usava era só isoniazida como única opção. Hoje a gente já tem alternativas. De qualquer maneira, no começo era 6 meses, agora são 9 meses, né? De uso da isoniazida. E a gente sabe também que, pelos guias todos, que após um mês de uso, a gente já pode iniciar o imunobiológico, seja qual for, no mínimo de um mês, é importante para que o paciente não reative uma tuberculose latente. Então, a nossa opção foi pelo Guselkumab Tremfya, que é um anti-interleucina 23, ele é um anticorpo monoclonal IgV1 lambda, é totalmente humano, né? O MAB é de humano, que se liga de forma seletiva à subunidade P19 da interleucina 23, com alta especificidade e afinidade, inibindo sua interação com o receptor da interleucina 23. Próximo. Próximo, Maria. E ele é apresentado, então, em seringas preenchidas com 100 miligramas, com moldidade posológica é interessante. Usa-se na primeira semana uma dose, depois na semana 4, ou seja, um mês depois a segunda dose. A indução é apenas isso, 4 semanas de diferença. E a seguir vem o esquema de manutenção, em que o paciente fica usando a dose a cada 8 semanas, claro que sempre por via subcutânea. Próximo. Após um mês de isoniazida, então, foi já em janeiro desse ano, a paciente iniciou o tratamento. A melhora dela foi tão importante que ela chorava, assim, emocionada, não imaginava que ela perdeu tanto tempo, ela já podia estar sendo cuidada melhor e tal, mas, de qualquer maneira, foi um caso assim, de melhora espetacular. Desde o segundo mês, ela já não tinha praticamente lesão, o DLQI dela caiu lá embaixo, ela passou a ter uma vida mais regular. Pode passar. Então, aqui a gente vê, olha, isso não tem nenhum recurso assim de Photoshop, não, realmente. Todas as lesões dela desapareceram. Próximo. Pode passar. Aí também. Pode passar. Poderia ter sido outro anti-interleucina 23. No entanto, nessa época, o Skyrizi estava começando a entrar, eles ainda não tinham aquele esquema de início de tratamento, e o que estava mais disponível era esse, né? Então, a gente vê aqui, olha, à esquerda, na mesma posição, em dezembro de 2021 e em maio de 2022, foi quando essas fotos, as segundas fotos foram tomadas, a fase dela estava 0 já, o DLQI dela caiu de 27 para 3. Próximo.
Aqui a mesma coisa. A perna, sem ela, quando ia agora, nas consultas, ela já voltava de sainha, de bermuda, para mostrar. Então, o que a gente devolveu de qualidade de vida para essa paciente realmente não tem preço. Próximo. Então, é assim, antes das considerações finais, em primeiro lugar, se essa paciente fosse do SUS, o que a gente ia fazer? A gente podia até receitar essa medicação, mas a coordenação da Secretaria de Saúde não ia aceitar. Por quê? Porque não está no PCDT, porque tem que usar um anti-TNF antes e tal, e ela não teria acesso a esse tratamento que foi tão maravilhoso para ela, e que a gente considera que realmente uma anti-interleucina tem mais qualidade do que um anti-TNF, por exemplo. Nós temos muitos pacientes, como a doutora Esté falou, controladíssimos com o adalimumab, mas a gente sabe também de alguns pequenos problemas, algumas contraindicações. Então, se o paciente tiver condição de escolher, se o plano de saúde puder arcar, por que não usar, né? Então, o Zecumab, que é o TRENF, é indicado para pacientes com psoríase em placas moderada grave, que são candidatos ao tratamento sistêmico ou à fototerapia, eles estão naquele outro degrau. O mecanismo de ação é mais seletivo, permite efeito prolongado e o intervalo entre as doses é mais conveniente, que é a cada 8 semanas. A eficácia e a segurança a longo prazo são comprovadas com estudos de 48 e 56 semanas. Esses são os estudos pilotos que atestam a eficácia e a segurança a longo prazo, Voyage 1 e 2 e Eclipse. Então, no presente caso, ficam constatadas o quê? A rapidez de ação, a eficácia e a pronta recuperação da qualidade de vida após a introdução da medicação. Então, eu quis mostrar aqui para vocês que, às vezes, a gente fica presa. O PCDT é espetacular, foi assim, uma vitória da nossa classe, dos dermatologistas, mas a gente não precisa ficar amarrado. Então, é bom sempre, em paciente de consultório, você perguntar, porque tem paciente que acha que não pode pedir remédio para o plano de saúde, e eles não têm acesso a isso. Então, quando a gente conversa, tem paciente que até sonega a informação que tem plano de saúde, porque já ouviu falar que tem de graça no SUS e tal. Então, é bom a gente ter esse manejo, essa conversa com o paciente, tentar estimulá-lo a usar o plano de saúde dele, sim, com medicações que sejam bem eficazes e que tenham segurança a longo prazo, como é o caso do Guselkumab. Tá bom? Próximo. Esse caso que não é o 4, é o 2, são pacientes... Eu tirei, tem esse número 4, que foi de uma reunião em que a gente estava estudando pacientes também que não usaram anti-TNF antes e que usaram, nessa época, era o laboratório Novartis que estava patrocinando, então, para mostrar a ação da medicação que eles tinham em pacientes que não tinham usado o anti-TNF antes. Então, esse é um paciente masculino, 54 anos, branco, psoríase grave, desde 2013. Ele tinha placas eritematócitas inflamativas infiltradas, disseminadas, inclusive com acometimento ungueal e de couro cabeludo, além de prurido importante. Chamar a atenção aqui, que a gente às vezes esquece de perguntar, mas bem que os mais novos já sabem disso, né? Porque os da minha geração achavam que psoríase não coçava. Psoríase coça, e coça muito, com raras exceções. Então, ele tinha um prurido importante, que isso fazia com que o DLQI dele fosse lá para cima, né? Comorbidade clássica, que é a hipertensão, negável etilismo e tabagismo. Próximo. Então, aqui está o paciente, um paciente que tinha um PASI, nem era dos maiores, mas era 10,4 já,
a área de superfície corporal 25%, DLQI de 11%. Bastante desestimulado com os tratamentos clássicos. Esse aqui já havia usado metotrexato, também com pouco efeito, a citretina, não melhorou nada, ciclosporina nós nem cogitamos, ele tinha um pouco de hipertensão e a gente sabia que a ciclosporina ia ser só um tampão para ele usar por pouco tempo e a gente já teria que pensar no outro. Então, nós já decidimos, na época, ele tem também um plano de saúde que arcou com a medicação, diante do nosso relatório e da nossa prescrição. Então, ele tinha também, aqui a fotografia não está muito bem, mas ele tinha muita lesão no couro cabeludo, que fazia não só a coroa seborreica aqui na frente, mas também vindo aqui pela nuca, por toda essa região. Aqui vocês vejam, antes do tratamento ainda, com DLQI de 11, a foto também não está muito legal, antes do tratamento, que foi o secukinumab que nós usamos. Aqui, antes do tratamento, com o secukinumab também, essa placa enorme, as lesões vão confluindo e formando verdadeiros plastrões. Próximo. Então, desculpe, é gripe mesmo. Metotrexato havia sido suspenso por intolerância. Ciclosporina, eu falei que ele não tinha usado, mas ele chegou a usar também por pouco tempo antes com outro profissional. A citretina e fototerapia, ele fez seguidamente fototerapia lá no hospital, sem respostas satisfatórias. Então, iniciou o secukinumab, a dose é essa, que foi muito bem explicitada aí pela doutora Esther, 300 miligramas, e agora, se fosse iniciar o tratamento, agora seria mais fácil ainda, com uma caneta só de 300, né? Ele tomava 2 de 150. Então, houve melhora significativa das lesões após aqui 7 dias, que ele estava tão eufórico que ele já foi lá e queria mostrar que ele estava melhorando. Por 7 dias, que normalmente nem é usual nós fotografarmos com uma semana. Aqui, realmente, aqui a gente vê o quadro antes, é mais infiltrado, mais eritematoso, aqui começando a ser visível a melhora. Aqui já num prazo maior, olha, a barriguinha dele já voltou a cor normal, as lesões das pernas também melhoraram muito. Então, foi um caso de sucesso terapêutico também, e relativamente rápido, e o paciente, então, ele fez nós queimamos a etapa, vamos dizer assim, do PCDT, mas queimamos no bom sentido, porque o paciente tinha acesso e nós acreditamos que essa medicação para ele seria melhor, como está sendo até hoje, ele continua no ambulatório, ele está com PASI praticamente zerado. Então, esses são casos da vida real, que a gente foge um pouco do protocolo, mas tudo dependendo de vários fatores. A gente tem que pensar também qual é o estilo de vida do paciente, ele vai realmente ser um paciente que vai ter adesão ao tratamento, ver as comorbidades. No caso dos anti-TNF é bom, mas se o paciente tem um histórico de doença desmielinizante nele ou na família, Doutora Gladys? Doutora Gladys? Vou tentar falar aqui com a doutora Gladys, que eu acho que ela caiu um momento. Uhum. Agora, voltou ou não? Voltou. Ah, então tá. É aqui, esse meu celular, esse meu computador é assim, e a operadora pior ainda. Então, para terminar, no caso relatado, a opção pelo secukinumab baseou-se nas evidências bem documentadas de estudos
e o paciente vem mantendo a resposta com recuperação da qualidade de vida, já tem 9 meses de tratamento sem eventos adversos. O tratamento se manteve até completar 5 semanas e, a seguir, a dose foi ajustada para 300 miligramas por mês, de acordo com as normas, né? O segmento com 36 semanas mostrou regressão das lesões e praticamente completa resposta, mantendo poucas placas nas pernas. O PAS dele, hoje em dia, é menor que 3, como é preconizado como critério de eficácia pela nossa SBT, ele tem 1,6, e o DLQI dele está zerado, sem eventos adversos. Então, eu trouxe esses 2 casos bem simples, mas para mostrar que não é ser antiético você já fazer essa quebra, você já queimar etapas. Você tem que estudar com muita cautela, ver as condições do paciente. Se o paciente realmente tem plano de saúde, por que não usá-lo? Tá bom? Obrigada. E vamos ver se vocês têm algum questionamento para mim. É isso aí, doutora Gladys, só mostrando que os tratamentos cada vez mais têm que ser individualizados, né? Isso. Individualizado, é isso aí. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, no bem-estar do nosso paciente. Por que é que você vai ter que passar aí, esperar por outros medicamentos que a gente sabe que a ação é mais lenta, né? Às vezes um pouco frustra, né? Mas é isso, concordo com a senhora. É o que eu tenho feito aqui na minha prática, viu? Totalmente de acordo. Parabéns, Gladys, excelente caso. Obrigada. Obrigada, Esther. Parabéns, doutora Gladys, muito obrigada. Doutor Marco, o senhor Oi, pronto. vai apresentar o estudante? Pronto, agora é com muito orgulho aí que eu apresento a todos vocês o nosso R3, doutor Jorge Everton, né? Ele vai apresentar um caso aí interessante de psoríase pustulosa. É com você, Jorge. Valeu, doutor. Boa noite. Boa noite a todos. Doutor Marco Túlio já me apresentou. Todos me ouvem? Sim. Sim. Então, vamos apresentar aqui um caso sobre psoríase pustulosa, como ele havia mencionado. Deixa eu só colocar aqui minha foto, minha tela com vocês. Só um minuto. Tenha cuidado. Eu vou para casa, tenha cuidado. Você vai para onde? Não, ali, mais. Pronto. Minha tela está aparecendo para vocês? Tá sim. Tá sim. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite. Vou iniciar esse caso aqui de um paciente que eu acompanhei de forma conjunta com o doutor Marco Túlio. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre, especificamente, psoríase pustulosa. Vou falar um pouco inicialmente sobre, introduzir um pouco sobre o assunto, para depois falar o caso clínico, como os colegas anteriores fizeram. Aqui é um conflito de interesses do Dr. Marco Túlio e meu. Então, falando um pouco sobre a psoríase pustulosa, né? A psoríase pustulosa, a gente já sabe que ela pode acontecer de forma independente de uma psoríase pré-existente, mas é bem mais comum acontecer em pacientes que já têm psoríase prévia. Muitas vezes acontece, inclusive, sobre as lesões prévias de psoríase. Pode acontecer de forma local ou de forma generalizada, e na maioria das vezes acontece de forma generalizada, inclusive são quadros graves que comumente necessitam de internações hospitalares. O perfil de paciente geralmente são homens na faixa etária de 40 a 60 anos, mas que pode acometer crianças, e quando acomete crianças, geralmente a forma que é descrita na literatura é a forma subaguda, é a psoríase pustulosa generalizada subaguda, também chamada de forma anular, que tem uma confluênciazinha anular das lesões. Então, aqui algumas coisas sobre a epidemiologia. Não há predileção por raça, existe uma leve predileção pelo sexo feminino, mas alguns estudos falam que essa predileção não existe, na verdade, inclusive alguns colocam até o sexo masculino. Acontece principalmente em pacientes de 40 a 60 anos de idade e com psoríase prévia, e quando acontece em criança, que é uma forma bem rara, geralmente a forma anular, também chamada de subaguda, é a mais comum, certo? E como eu falei anteriormente, é mais comum acontecer em pacientes com psoríase em placas.
Em relação à patogênese, é uma patogênese que ainda não foi totalmente compreendido. O que a gente sabe hoje é que existe uma possível mutação em alguns pacientes, a gente não consegue provar isso em todos os pacientes, lembrando que a maioria dos estudos sobre psoríase pustulosa atualmente são estudos do Oriente, né, principalmente Japão e China. Então, a grande maioria são estudos desses países, né, e desse continente como um todo. E existe essa possível mutação desse gene IL-36RN, que codifica uma interleucina que tem ação anti-inflamatória, que é a interleucina 36RA, e essa interleucina 36RA é exatamente uma interleucina que ela tem a função de fazer um bloqueio na ligação da interleucina 36, interleucina 36 com o seu receptor. Como existe essa mutação nesse gene, né, que é o que, teoricamente, produz essa interleucina anti-inflamatória, a interleucina 36 ela fica com a avidez maior, né, para o seu receptor, já que ela não tem como ser, entre aspas, barrada. E, consequentemente, com a interleucina 36 mais ativa, eu vou ter uma ativação maior de linfócitos T e da produção de interleucina 17. Lembrando que essa teoria não é ainda bem compreendida, certo? E não foi possível provar que todos os pacientes seguem essa regra dessa mutação genética. O que a gente sabe, inclusive na prática também, é que a psoríase pustulosa geralmente tem associação com alguns fatores desencadeantes, entre eles medicamentos. Na grande maioria das vezes, não é a introdução de um medicamento, e sim a suspensão abrupta de glicocorticoides. Então, quando a gente não realiza o desmame adequado, pode ser um fator desencadeante para desencadear psoríase pustulosa e outras formas de psoríase também, como, por exemplo, a psoríase eletrodérmica. E é interessante ressaltar também que algumas medicações que a gente usa para a psoríase, né, alguns imunobiológicos, alguns anti-interleucinas, também já é possível, alguns trabalhos eles têm esse relato, que podem ser desencadeantes da psoríase pustulosa. Dentre os biológicos, nós temos os anti-TNF e temos os anti-interleucina 12 e 23, que apesar de poder ser usado no tratamento, em alguns pacientes pode ser utilizado como desencadeante, certo? Outras medicações que são menos comumente associadas, mas que fazem parte, né, dos medicamentos potencialmente causadores, codeína, antibióticos como amoxicilina, ceftriaxona, oxacilina, né, e até vacinas como a própria BCG, certo? E existe também associação com algumas infecções, principalmente infecções do trato respiratório superior. E claro que, obviamente, também existem as apresentações onde a gente não consegue identificar uma causa, um desencadeante específico, e apesar da investigação, esse desencadeante não é identificado. E aqui são algumas formas clínicas da psoríase pustulosa. A mais comum é a psoríase pustulosa generalizada aguda, também chamada de psoríase de Wilson-Busch. É uma forma mais sistêmica, onde o paciente ele realmente apresenta um quadro clássico de pústulas associado a eritema e normalmente sintomas sistêmicos que se iniciam de forma abrupta e, como eu falei, apesar de poder acontecer localmente, é mais comum ser generalizado, como o próprio nome fala, e as pústulas elas podem aparecer e elas podem retornar, pode ter um pulso intermitente. Quando desaparecem, elas podem desaparecer deixando algum eritema e algum grau de descamação e pode sim haver o acometimento de mucosa. Outra forma, que é a forma que eu até informei anteriormente, que é a mais comum em crianças, é a psoríase pustulosa anular generalizada. É um quadro semelhante ao quadro anterior, né, a psoríase de Wilson-Busch, só que a diferença é que aqui eu vou ter lesões em formato de moeda, né, em formato anular. E essa denominação ela vai dar o nome desse tipo que alguns autores também chamam de forma subaguda, certo? Alguns autores também usam esse termo, psoríase pustulosa generalizada e localizada, para os pacientes que já têm lesões prévias de psoríase antes do aparecimento das pústulas. Essa classificação é um pouco controversa, porque alguns autores não colocam esses dois subtipos dentro do grupo de psoríase pustulosa, mas a maioria concorda que sim, que seria a acrodermatite contínua de Hall-Lopov, né, onde o paciente tem as lesões, que são recidivantes e geralmente são nos dedos, não é especificamente na pele volar, e sim mais nos dedos, né, não seria nas palmas e nas plantas, certo? Enquanto a psoríase pustulosa palmoplantar, onde essa classificação é controversa, ela, ao invés de se localizar mais nos dedos, se localizaria mais nas plantas dos pés e nas palmas das mãos, certo? E tem uma associação importante esse tipo específico com o tabagismo. Independente desses subtipos que eu acabei de falar, esses 4 subtipos, segundo a classificação da maioria dos autores, eles concordam que existe uma evolução que é instável, na maioria das vezes intermitente, tá?
podendo ter surtos e remissões espontâneas, durante anos, inclusive, e pode, inclusive, ter mais de um fator desencadeante. Falamos de medicamentos, falamos de infecções, falamos de pacientes com psoríase prévia que não tem fator desencadeante identificado, certo? Então, às vezes, nem sempre é fácil identificar isso, e até os próprios biológicos, né, desencadeam essas lesões, e normalmente são quadros generalizados, como os nomes sugerem, graves, onde o paciente necessita de internação hospitalar. E, claro, as complicações, como qualquer dermatose que pode acometer de forma sistêmica, né? O corpo, num caso mais generalizado, o paciente pode ter sepse, alterações hepáticas, alterações renais, entre outras complicações que podem ser fatais. A histologia é uma histologia que ela não é patognomônica, claro, inclusive é variável, porque se o paciente ele tiver lesões de psoríase prévia, a histologia vai mostrar uma característica psoriasiforme, uma hiperplasia psoriasiforme, uma papilomatose, um platô suprapapilar, paraceratose, com os neutrófilos permeando a epiderme como um todo. Se o paciente ele tiver lesões de psoríase pustulosa sem lesões prévias de psoríase, às vezes a gente não vai encontrar esse padrão, né, de hiperplasia psoriasiforme, certo? Mas o que vai chamar a atenção realmente é essa exocitose de neutrófilos na epiderme. E essa exocitose de neutrófilos, quando a gente está falando de psoríase, né, dependendo de como ele se organiza na epiderme, a gente vai encontrar as pústulas espongiformes de Togói, podemos encontrar os microabscessos de Munro também, né? Além dos outros achados que a gente pode encontrar característicos da psoríase, caso o paciente desenvolva as lesões de pústulas sobre uma lesão de psoríase prévia. O diagnóstico, então, não existe critérios bem elaborados para fazer o diagnóstico de psoríase pustulosa. Claro que a gente vai falar um pouco sobre os diagnósticos diferenciais, porque às vezes o paciente ele não tem lesão de psoríase prévia e se apresenta como uma pústula, que você faz a histopatologia e vê às vezes uma pústula subcórnea. Então, um diagnóstico que você vai juntar a clínica com a evolução, né, da doença, inclusive se ele tiver história de psoríase, vai ajudar bastante no nosso diagnóstico, mas às vezes ele não vai ter. Uma histologia compatível e normalmente os exames laboratoriais não existe um consenso de quais serem pedidos, mas geralmente esses de prova inflamatória estão alterados. E apesar de o teste genético poder ser feito, ele não é comum e mesmo que o paciente faça o teste genético, nem sempre ele vai ter uma alteração no gene IL-36, como eu falei anteriormente. Diagnósticos diferenciais são aquelas dermatoses que podem gerar pústulas subcórneas, né, como a pega, um eczema com sinais de impetigização, um impetigo bolhoso, uma dermatose pustulosa subcórnea, do Wilkinson, né, um pênfigo por IgA, um pênfigo foliáceo. Então, várias dermatoses podem gerar um diagnóstico diferencial. Então, realmente, juntar a clínica com o histopatológico é fundamental para a gente chegar a esse diagnóstico de psoríase pustulosa. E o tratamento, nós encontramos algumas dificuldades em relação à literatura para falar um pouco sobre o tratamento de psoríase pustulosa, porque existem falta de dados, né, sobre a eficácia, apesar de a gente saber que alguns medicamentos já têm um papel um pouco mais promissores do que outros, tá? A maioria dos dados que conseguimos coletar foram de estudos retrospectivos e opiniões de especialistas, tá? E a maioria, como eu falei, estudos orientais. Não existe uma sistematização, uma classificação em relação à gravidade da psoríase pustulosa, né? Já falei em relação a isso, ao estudo que são predominantemente acontecem no Japão, e o tratamento aqui será baseado em adultos, não, obviamente, em adultos, homens e mulheres não grávidas. Então, em relação ao tratamento, o primeiro passo, após o diagnóstico, que é um diagnóstico muitas vezes difícil, é a gente encontrar um possível fator agravante. Infecção, uma medicação que foi introduzida recentemente, né? Até mesmo fatores emocionais, que já tem descrito na literatura, que também é muito importante, tá? Então, fazer uma anamnese bem completa para tentar identificar esse possível gatilho, certo? Dependendo do subtipo, até o próprio tabagismo, né? A gente sabe que pode ser um gatilho aí para a psoríase pustulosa. O segundo passo é avaliar a necessidade de internação hospitalar ou não, porque geralmente esse paciente tem outras complicações, além das complicações cutâneas, tá? E o terceiro passo é avaliar qual seria o tratamento mais eficaz de acordo com o estado geral do meu paciente e de acordo com a extensão da minha doença. Quando eu junto esses dois fatores, essas duas variáveis, eu consigo chegar a um tratamento, digamos assim, mais adequado para o paciente, apesar de não haver consenso sobre isso, certo? Então, vamos falar inicialmente dos tratamentos para pacientes com doença leve a moderada, tá? Normalmente, os pacientes com psoríase pustulosa generalizada aguda, né, a Bush, eles não têm um quadro cutâneo que nos permite fazer um tratamento tópico, tá? Então, assim,
É possível, mas normalmente o tratamento é um tratamento sistêmico, até pelo o grau de acometimento cutâneo, certo? Normalmente o tratamento tópico ele é usado como apenas adjuvante. E fototerapia, apesar de também ser descrito como tratamento, por existir um grande período de latência, também não seria uma das primeiras opções a serem feitas. Apesar de também poder, não é contraindicado, né? Entre os medicamentos, o metotrexato e a acitretina, ambos as medicações, existem poucas evidências sobre o papel dessas drogas na psoríase pustulosa. Falando especificamente do metotrexato, estudos japoneses evidenciaram um grau de melhora em até 46% dos pacientes que usaram essa droga em monoterapia, em uma dose que a gente usa de maneira usual, de 15 a 25 miligramas por semana, e normalmente lembrando que não é a primeira opção, até pela questão também da latência da ação da droga. Já a citretina, ela já conseguiu mostrar um perfil um pouco melhor em relação à melhora. Nesse mesmo estudo, de 46%, os pacientes melhoraram em cerca de 84%, dose de meio a 1 miligrama por quilo, só que normalmente ela não é usada de forma isolada, e sim como coadjuvante, certo? E a resposta pode ser vista, tá? Em dois meses, duas semanas ou mais de tratamento. Em relação a ciclosporíneos biológicos, a ciclosporina geralmente é uma droga que a gente vai usar não só na psoríase pustulosa, assim como, por exemplo, na psoríase eritrodérmica também. A gente vai, geralmente, a medicação de escolha, dependendo da gravidade dos pacientes, né? Porque normalmente os pacientes têm um acometimento intenso, e não só cutâneo, como eu havia falado anteriormente, e pelo seu efeito de ação rápido, geralmente é a medicação de escolha, né? Pelo menos a medicação inicial, vamos dizer assim. E a gente sabe que a longo prazo ela pode trazer alguns efeitos, então ela realmente é usada só para dar uma aliviada no processo inicial, tá? Então ela vai ser usada numa dose de 2,5 a 5 miligramas por quilo, e existe essa eficácia entre 60 a 70% de maneira isolada, e existe também, obviamente, ela sendo combinada com outras drogas que eu vou falar posteriormente, que normalmente são os imunobiológicos. Dentre os imunobiológicos, a gente pode escolher classes de imunobiológicos. Alguns já têm uma evidência um pouco maiores e alguns, inclusive, ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro, certo? Dos anti-TNF, o infliximab geralmente é o biológico que a gente tem escolha, né, principal. E eu acho interessante que os próprios artigos, eles trazem que o infliximab ele tem sido a preferência entre os anti-TNF, não só pela sua ação rápida, mas também pela sua disponibilidade hospitalar. Eles colocam isso, que em pacientes geralmente hospitalizados, o infliximab ele é geralmente a droga disponível de escolha para uso no regime de internação, tá? E pelo seu efeito também rápido, ele geralmente é a principal droga, nessa dose de 5 miligramas por quilo, nas semanas 0, 2 e 6, e posteriormente a cada 6 a 8 semanas a partir de então, tá? É uma droga que, sim, é possível a gente fazer uso com acitretina. Então, a gente viu que a acitretina no slide anterior, ela geralmente não era feita em monoterapia, mas sim pode ser combinada com um agente anti-TNF. Podemos usar também o anti-interleucina 17, geralmente ele é usado para psoríases em placas, e ele pode ter uma resposta aproximadamente aí em 16 semanas, tá? E a paciente do nosso caso, a gente vai trazer daqui a pouco, que é uma paciente que fez uma droga que foi o anti-L23, que tem uma dosagem semelhante para psoríase em placas, e não existe ainda um consenso sobre como fazer uso especificamente sobre sua resposta na psoríase pustulosa, tá? Já tratamento de segunda linha, por algum motivo, por indisponibilidade, por alguma contraindicação, os pacientes eles podem fazer corticoides orais, né, como uma terapia inicial. Outros imunobiológicos, como o Mira, o Etanercept, o Enbrel, pode fazer fototerapia com psoraleno, pode fazer terapias combinadas, inclusive com tratamentos tópicos. Tópicos, obviamente, não é o mais comum, mas sim é possível, dependendo da extensão da doença. E aqui é o nosso caso clínico, uma paciente aqui de Fortaleza, de 41 anos, fototipo 3, né? Ela nos procurou, é importante falar aqui que ela procurou a gente não tinha um acompanhamento dessa paciente, ela já procurou a gente com as lesões já instaladas, e ela relatou que apresentava um surgimento de lesões eritematosas e pruriginosas a 14 dias antes do atendimento, e que inicialmente apresentava-se como um aspecto de picada de inseto, segundo ela, mas que rapidamente as lesões progrediram. Não tem alergias, não fazia uso de medicações de uso contínuo, teve um histórico de 2 cesáreas,
e tem uma comorbidade que seria um transtorno depressivo, fazendo inclusive acompanhamento psicológico, certo? As medicações que ela fez uso antes de nos procurar. A hidroxicloroquina, então foi suspensa 2 meses antes do atendimento conosco, porque essa paciente desenvolveu um quadro de artralgia intensa pós-chikungunya, e para essa artralgia, ela usava, além da hidroxicloroquina, a prednisolona, que foi prescrito, foi suspensa, desculpa, 7 dias antes do atendimento atual, tá? Então, essas duas drogas foi só um histórico que nós tivemos que ela estava fazendo uso. E ao exame físico, ela tinha placas eritema-descamativas e edematosas, com múltiplas pústulas sobre as lesões. Todas as escalas de gravidade, PAS, DLQI, BCA, eram escalas de elevada pontuação, e o peso da paciente no momento era de 63 quilos. Bom, aqui são fotos, não foi no momento do atendimento, obviamente, foram fotos que a paciente tirou em casa assim que as lesões iniciaram, certo? Que foi exatamente essas lesões que ela referiu, segundo ela, como picadas de mosquito. E quando ela nos procurou, as lesões estavam mais intensas. Vou mostrar nos slides seguintes as fotos. Nossa hipótese diagnóstica foi psoríase pustulosa. Alguns podem estar se perguntando, por que psoríase pustulosa se em nenhum momento foi descrito um histórico de psoríase prévia na paciente, que é o mais comum? Por que não pensar em outra dermatose pustulosa? Então, a gente fez essa investigação e a paciente falou que não recebeu o diagnóstico prévio de psoríase. Ela não era acompanhada por nenhum dermatologista até então, mas ela falou que apresentava lesões, placas, né? Ela não falou dessa forma, obviamente, mas ela apresentava placas eritemo-descamativas, que a gente conseguiu entender pelo que ela falou, que a gente conseguiu fazer um diagnóstico retrospectivo pelo que ela falou e pelo que ela mostrou nas fotos de psoríase, quando nós perguntamos se algum outro familiar tinha alguma dermatose semelhante. Ela informou que o pai dela apresentava lesões semelhantes, e quando ela mostrou as fotos, realmente eram lesões compatíveis com psoríase. E lembrando que essas duas fotos, a gente, tanto do pai quanto dela no passado, a gente não chegou a examiná-los no período. Isso foi um diagnóstico retrospectivo. Então, a gente imaginou que a paciente tivesse um quadro de psoríase prévia e desenvolveu uma psoríase pustulosa. De todo modo, foi realizada uma biópsia incisional, né, solicitados alguns exames laboratoriais, exames de imagem, e nós, como ela tinha um quadro de prurido intenso, tinha um incômodo, uma sensação de ardor também intenso, a gente retornou com a dose de prednisolona de 20 miligramas, já prescrevendo de forma lenta e gradual o desmame, tá? Até porque ela também tinha uma queixa de dor articular, e algumas lesões tinham sinais de hipertigiação secundária. Eu não estou lembrando agora exatamente se ela chegou a dar febre, mas a gente preferiu prescrever também a cefalexina por 10 dias, além dos antistamínicos, porque eu acho que o que mais a paciente se queixava não era no aspecto das lesões, e sim um prurido, que era um prurido muito intenso, tá? E já solicitamos os exames iniciais para triar na paciente, para ver se ela estava elegível para iniciar algum biológico. 30 dias depois, a paciente retornou no consultório e a gente percebeu que as lesões tinham evoluído rapidamente, com intensa piora, tá? E ela tinha nos trazido os exames que a gente havia solicitado e o laudo da biópsia, né, que a gente já havia realizado na consulta passada. Esse laudo, apesar de eu não ter colocado aqui, ele foi um laudo que sugeriu realmente psoríase pustulosa. Eu deveria ter colocado a foto, acabei não colocando, acabei esquecendo. Foi prescrito ciclosporina com essa conduta, né, com essa biópsia e esses exames, a gente bateu o martelo em relação a uma psoríase pustulosa, e nesse momento a gente prescreveu a ciclosporina numa dose inicial de 200 miligramas por dia. Então aqui é a paciente, quando ela nos retornou com 30 dias depois, então dá para perceber uma evolução naquela foto anterior que eu mostrei da paciente e essa foto atual. As pústulas ficaram mais evidentes, existe um maior grau de superfície corporal acometida, né? E as lesões estão mais edematosas e eritematosas também. Dá para ver que o acometimento foi muito extenso dessa paciente. Ela, assim, não chegou a poupar, mas a área menos acometida foi a região da face, tá? Mas ainda assim houve um acometimento facial também, então foi um quadro bem extenso. Passando aqui algumas fotos. Aqui são os exames, o que eu coloquei em negrito são os exames que vieram com algumas alterações. Esse exame do dia 4, ela nos procurou no dia 6/6, então esse exame foi mais ou menos próximo quando ela nos procurou. Ela tinha uma leucocitose já, né? A custa de uma leucocitose neutrofílica, tinha esse VHS discretamente aumentado, de 25, né? E tinha os outros exames dentro da normalidade. E após a gente iniciar a ciclosporina para essa paciente, né,
ela teve uma leve melhora inicial do quadro clínico, mas depois de 21 dias após a prescrição da ciclosporina, agora na companhia do seu esposo, ela apresentou nova piora das lesões. E os pacientes já estavam lembrando que ela tinha uma comorbidade que era depressão, e além da depressão que ela já tinha, ela estava bem mais ansiosa, não só ela, como também o seu cônjuge, estava muito angustiada, muito insatisfeita com o tratamento. E aí a gente também já havia solicitado entre os exames o quantiferon, e juntou os exames que ela tinha trazido na consulta prévia com o quantiferon, e como estava tudo dentro da normalidade, a gente optou por prescrever o Trenfia, o Guselkumab. E a gente fez essa associação da ciclosporina, que a paciente já estava em uso, com o Trenfia, né? Essa associação das duas drogas foi feita por 40 dias, e após esse período, após os 40 dias, a paciente ficou em uso somente do Trenfia, e ficou fazendo a dose de manutenção. E, obviamente, começou a indução, como foi falado na apresentação anterior, e posteriormente a manutenção 100 mg a cada 8 semanas. E aqui foi a foto da paciente estando com a ciclosporina. Após 3 meses, né, agora usando, obviamente, só o Trenfia, a paciente apresentou uma melhora substancial, tanto de DLQI, PAS e BCA, incluindo o alívio do quadro articular, que também era bastante incômodo para essa nossa paciente. E aqui foi, a gente tentou fazer um esquema comparando a droga e a evolução da dermatose, né? Quando ela estava só com ciclosporina, ela tinha essa doença ainda bem intensa. Lembrando que essa ciclosporina, ela obviamente tinha feito poucos dias ainda, mas de qualquer forma ainda ela estava bem ativa. O Trenfia com a ciclosporina, né? Ela fez essa associação por 40 dias aproximadamente, então já teve uma resposta muito boa, tá? E essa terceira foto, seria a foto 3 meses após o início do Trenfia, certo? Então já apresentou praticamente, né, resolução de todas as lesões. Aqui um outro ângulo das 3 drogas, comparando só a ciclosporina, o Trenfia com a ciclosporina e só o Trenfia. Nessa foto do meio dá para ver que ela já está com um grau de descamação um pouco maior, enquanto na primeira é mais o eritema, e na última foto só algumas lesões residuais. Mesma coisa, só que de um ângulo diferente. Ciclosporina, Trenfia, ciclosporina, só o Trenfia. Então a gente consegue perceber, né, em pouco tempo, 3 meses, né, que a paciente apresentou melhora importante, e o mais importante também, não necessitou de internação hospitalar. Não teve outras complicações cutâneas ou sistêmicas. Que a descamação na foto do meio é bem importante, ele tem uma somia, a descamação permaneceu, na terceira foto melhorou bastante. E aqui foi alguns exames após ter iniciado o Trenfia, né, onde ela voltou, já tinha melhorado esse padrão de leucocitose. Ela estava com, se não me engano, 11 mil e pouquinho, agora está com 6.980. Restante dos exames dentro da normalidade. E aqui, uma paciente que, inclusive, não cheguei a colocar na história porque não cabia. Tinha 2 filhas bem pequenas, né? Então ela estava bem angustiada com isso, porque não estava conseguindo segurar as filhas, não estava conseguindo fazer nenhuma atividade doméstica. E um quadro bem ativo, que após a gente fazer o tratamento adequado, a paciente ficou muito bem e muito grata a nós. E a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Bom, era isso. Muito bem, Jorge. Parabéns, doutor Jorge, excelente. Excelente explicação. Fez aí uma prévia aí bacana, viu? Parabéns. Valeu, muito obrigado. Espetacular, Jorge. Já lhe conheço, a gente almoçou em São Paulo. Eu lembro da senhora. Túlio. Está parecendo já o professor, tá vendo aí o preceptor. É isso aí, seguindo os passos do mestre, né? Muito bem, muito bem. Obrigado. Bom, Maria, só agradecer aí a doutora Gladys, está falando? Não, eu comecei a falar e percebi que estava fechado. Pode falar, doutora Gladys, por favor. Eu só queria me juntar a Esther também e a você para elogiar o rapaz tão jovem, já com pose de staff antigo, não é? Staff, com certeza. Detalhista, viu? Bem organizado. Obrigado, doutora.
Muito Agradeço. feliz e muito conteúdo também. Valeu, viu? Parabéns. Obrigado, Parabéns. doutora. Tá. Muito obrigado. Um abraço. Bastante enriquecedor. Maria, só agradecer aí a Altimune, a você, viu? Parabenizar aí pela iniciativa e Eu que dizer que a agradeço gente a está aqui todos. às ordens, viu? Tá certo. Muitíssimo obrigada a todos. Parabéns, viu, Jorge? Excelente aula. Obrigada, doutor Obrigado. Marcos, doutora Esté, doutora Gladys e a todos por esse um ano, né? Fizemos um ano de reuniões falando sobre psoríase e tenho que agradecer ao apoio da Janssen também, que incentivou. Sem dúvida, sem dúvida. É E sem a... importantíssimo esse apoio da indústria farmacêutica. Sem isso aí, ninguém faz nada. Essa é a verdade. Exatamente. De maneira ética, estamos aqui, os profissionais apresentaram aulas excelentes e eu realmente só tenho a agradecer. Exatamente, e ressaltando isso aí, de maneira ética, porque nem todas as aulas que foram apresentadas aqui foram só de produtos da Janssen. A gente teve total liberdade para mostrar nossa experiência de uma forma geral com todos os imunobiológicos, né? Exatamente. A Janssen nos apoiou, mas assim, o Instituto Autoimune e os médicos tiveram total liberdade para escolher todo o conteúdo, e isso é muito bom. A gente contar com a parceria da indústria. E justamente o Instituto Autoimune, a missão é essa. Eu quero agradecer a todos. Só uma coisa, doutora Gladys, no chat tem uma pergunta para a senhora. E eu até tentei responder, mas na minha ignorância eu não soube como enviar. Como é que faz para enviar? A senhora pode comentar também aqui. Melhor eu comentar. Sim, a pergunta foi se precisa sempre judicializar um paciente que vai reivindicar biológico. Foi isso que eu entendi. Então, a resposta é não. A judicialização só acontece, primeiro, quando a resposta negativa, uma primeira indicação, ou quando o medicamento não consta do rol da ANS. Mas se o medicamento consta do rol da ANS, basta uma receita e um relatório do médico, e o paciente tem todo o direito de ter acesso à medicação. E para isso também existem clínicas como a própria Autoimune e várias outras clínicas de infusão espalhadas pelas grandes cidades do Brasil que podem facilitar esse acesso, podem ajudar o paciente na obtenção dessas medicações, mas não vai logo correndo para a judicialização, não, porque é lei, se está no rol da ANS, o paciente tem direito. Perfeito, doutora. Alguém tem mais algum comentário? Deixo aqui aberto a todos. Bom, só isso mesmo, assim, vou ficar com saudade desses encontros. Vamos planejar outros para 2023. A gente conversa. Valeu, Maria. Muitíssimo Feliz obrigada Natal. a todos. Boa noite. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E um próspero Até mais, ano boa novo noite. aí, com saúde e paz aí para todos. Para nós. Valeu. Obrigada. Valeu. Tchau. Abraço. Obrigada. Abraço, até mais. Tchau. Foi uma honra participar. Obrigada. A honra foi nossa. Até logo. Tchau, boas festas para vocês todos.